Alô, alô, escamarautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos começar a nossa jornada de falar da quinta temporada de Black Mirror. Dessa vez o primeiro episódio, Striking Vipers. Se você não for inscrito no canal, clique em se inscrever, clica no sininho para receber as notificações e vai nesse izinho aqui que tem outros conteúdos. Eu falo sobre filmes e séries, tem as reviews de todos os episódios da última temporada de Game of Thrones, tem comentário com easter egg, etc. Então, vai lá que tem uma playlist bem boa de Game of Thrones. Depois do Bandersnatch, aquele filme onde você podia participar ali da tomada de decisões, né? Clicar e escolher o caminho, a gente ganha uma nova temporada, a quinta temporada. Como havia sido anunciado, essa temporada vão ser 3 episódios só, diferente das outras 2 últimas temporadas que tinham saído pela Netflix, que eram temporadas de 6 episódios. Aqui, os episódios serão mais longos, né? São episódios de 1 hora e 20. Foi uma tentativa de voltar ali às raízes, às origens, né? As 2 primeiras temporadas de Black Mirror eram temporadas com 3 episódios. Então, é uma escolha que eu imaginei que, de alguma forma, tentasse, sei lá, fortalecer esses 3 episódios e eles serem mais impactantes como eram os das 2 primeiras temporadas, que ao contrário da terceira temporada e da quarta temporada, onde a gente sentiu uma queda, especialmente na opinião pública, né? Os críticos e as pessoas acharam que essas temporadas foram piores do que as originais, quando a série ainda era só da BBC. Eu, particularmente, achei essa temporada mais fraca, mas esse é o melhor episódio da temporada. Nesse episódio, né, o Striking Vipers, a gente vai acompanhar a história do Danny e do Carl. O Danny e o Carl são amigos e ela gira mais em torno, né, o protagonista da narrativa é o Danny e a gente tem um primeiro momento onde mostra a vida deles curtindo festas e tal e se divertindo e rapidamente ela salta 11 anos no futuro e a gente vê o Danny numa vida equilibrada. Ele tem um emprego, ele é casado, ele tem um filho, ele e a esposa dele estão tentando ter o segundo filho e ele tem uma rotina, né? Aquela coisa bem fixa. A gente sente ali uma certa apatia no personagem, quase como se cansado da realidade dele. E o amigo dele, né? Esse amigo dele, o Carl, aparece no aniversário dele e traz para ele um presente, que é uma versão nova do Striking Vipers, que é um jogo de luta que eles dois jogavam muitos anos atrás, e agora ele está trazendo aqui essa nova versão. E essa nova versão vem ali com, né, o grão, ou então as primeiras versões do grão, né, que é um dispositivo que ele coloca aqui do lado da cabeça, e ele mergulha numa realidade simulada, né, como se fosse esses aparelhos de VR, né, realidade virtual. E, obviamente, com a realidade virtual feita dentro da sua mente, então não é pixelada e etc. E as pessoas, os personagens dos jogos têm textura real, o ambiente tem toda uma textura real, você sente o impacto dos golpes. E a grande virada desse episódio é que nesse momento que ele e o amigo estão jogando, né, à distância, online, esse jogo, o amigo o beija, né, dentro do jogo. Eles se abraçam lá um momento no jogo, o amigo jogando com uma personagem feminina, ele jogando com um personagem masculino, e esse amigo beija ele, e isso aí vai gerar a celeuma do episódio. Essa é mais ou menos o plot dele. Uma das coisas que eu gosto, e eu acho que esse episódio é o melhor, é porque ele é um episódio muito bem construído. A gente percebe isso já na escolha de cores, né? Por exemplo, esse primeiro momento que tem deles curtindo a vida, você vê cores de boate, cores fortes, as cores do jogo, as cores do episódio são muito vivas. Quando a gente faz essa transição para 11 anos no futuro e a gente vai ver a vida atual do Danny, o mundo é todo assim, tons pastéis, as roupas deles são roupas assim bem sérias. A gente vê ali uma própria escolha da fotografia de realmente deixar tudo mais sem cor, né, sem vida. E não só, obviamente, na fotografia, mas nos próprios objetos de ambiente, nos cenários que escolhem. Esse episódio, por sinal, foi gravado em São Paulo, né? Algumas cenas externas deles são na cidade de São Paulo. Eu não percebi isso assistindo o episódio, mas depois eu vi essa informação e, obviamente, depois você passa a enxergar de fato, né, que as coisas estavam lá. E essa construção, né, dessa vida apática do Danny, ela é feita de uma maneira até interessante. Logo nesse primeiro momento do episódio, que a gente está no aniversário dele, né, e o amigo está vindo, tem um momento onde uma das convidadas, ela está abaixada e o rego dela, né, está aparecendo e ele fica ali distraído olhando aquele rego, o que é uma cena, de certa forma, cômica, né, e estranha, mas na realidade demonstra ali quase a pessoa se apegando numa estranheza
para poder quebrar um pouco a sua rotina. A gente, obviamente, é uma cena que está querendo mostrar pra gente que o personagem não está bem com o seu lugar comum, e isso vai ser ali um gatilho do que, né, vai acontecer no próprio episódio. Em paralelo, a gente também vê a vida do Carl, que ele é um cara baladeiro, festeiro, tá curtindo a vida, tá ali numa posição boa na vida dele, e a gente vê um encontro dele com uma moça mais jovem do que ele, né, bonita, só que não tem muito o que conversar, não acontece muito uma química, e ele acaba não... Você vê claramente ele está incomodado com aquela realidade onde ele parece não se conectar mais com as pessoas, onde as relações parecem muito vazias, e isso está gerando um incômodo nele. Depois desse primeiro momento que eu havia falado, né, no qual eles se beijam dentro do jogo, eles entram novamente para jogar, só que dessa vez eles não param no beijo, eles fazem sexo, né? Os dois personagens fazem sexo. E eles têm uma experiência, né, aparentemente para os dois, assim, muito intensa, e isso se torna uma rotina, né? Eles passam todos os dias a entrar no jogo para poder se encontrar e transarem dentro do jogo. E depois de algum tempo, né, a gente vê que isso começa a cobrar um preço dentro do relacionamento do Danny, né? A esposa dele percebe que ele está mais afastado, e isso é culminado no momento onde eles têm um jantar de casamento e a esposa vai, né, falar, né, botar que, tipo, ela tá percebendo que tem alguma coisa diferente, achando que ele já tenha, desconfiando que ele tem alguém na vida dele, etc, uma outra pessoa. E ela fala, né, a fala dela é muito pontual porque quando ela tá esperando por ele no restaurante, um homem se aproxima dela e dá em cima dela e ela o rejeita, né, mostrando que é casada. E ela fala pra ele, né, que, tipo, a rotina, isso faz parte dessa rotina, né, do fato de você estar dentro de um relacionamento, de um comprometimento. Ela também gostaria de fazer loucuras, por exemplo, sair com aquele cara que tinha dado em cima dela e ter uma aventura, mas ela não faria isso porque ela tinha um compromisso com ele. Vale destacar que o relacionamento deles você sentia que existia ali um pequeno problema, apesar deles se darem bem, você perceber que os personagens se amam. Isso é bem construído em pequenos gestos, em pequenos toques que são estabelecidos entre os dois. Mas, por exemplo, eles estavam fazendo sexo para engravidar, né? Então, tipo, era um sexo marcado com hora, com dias, os dias que ela tinha estava mais fértil. Então, isso também é um elemento que vem ali criando uma tensão ao redor do Danny. E aí, obviamente, ele nega, né, a situação inteira e fala pra ela que não tem nada acontecendo e que vai tentar melhorar. E aí, a partir desse momento, ele decide quebrar isso que está acontecendo entre ele e o Carl. O Carl não recebe muito bem, né? Aparentemente, a falta dele de outras relações fez ele ficar ainda mais, digamos assim, apaixonado, a gostar ainda mais daquilo que estava acontecendo entre os dois. E o episódio meio que vai se culminar num clímax onde eles vão se encontrar pessoalmente e ver se existe uma química, né? Eles se beijam e percebem que não há uma química entre os dois fora daquele ambiente virtual do jogo. E é nesse momento, para mim, que coroa o que é provavelmente o tema que o Charlie Brooker, né, que eles estão querendo abordar nesse episódio, que é um episódio sobre masturbação, na verdade. E no fim das contas, esse é o eixo central, né? Até onde você está se masturbando ou você está traindo a pessoa, até onde a masturbação é uma distração ou ela se torna algo que consome a sua vida. E aqui eles criaram todo esse preâmbulo, né, toda essa estrutura para justamente mostrar para a gente isso. Né? A gente está vivendo um mundo onde a pornografia online é um negócio, basicamente, metade da internet é pornografia, e eu acho que eu estou sendo generoso com isso, porque eu acredito que deva ser mais do que metade da internet ser pornografia. E cada vez mais popularizam, por exemplo, os sites de cam girls, né, onde você interage de fato com a pessoa que é ali o objeto que você... A pessoa que é o objeto é até estranho, né, mas a pessoa para quem você vai fazer o ato. Então, e muitas pessoas, obviamente, dentro de relacionamentos usam isso como uma ferramenta, né, para se masturbar. Então, é traição quando você tem uma outra pessoa real envolvida ou... Então, eu acho que essa é a grande temática que vai estar ali, né? Mas esse episódio eu achei também ele rico no sentido de trabalhar a questão de relacionamentos, de rotina, de como a gente lida com o nosso dia a dia. Uma outra coisa que eu acho super interessante, que é a questão da homoafetividade não homossexual, né? Não necessariamente a homossexualidade. E por que eu digo isso? Porque
há muito tempo, né, e dentro da sociologia se discute muito isso, a questão de como as relações entre homens, né, não necessariamente homoafetivos, elas são homoafetivas. Especialmente em sociedades muito machistas e homofóbicas, isso é ainda mais forte. E quando eu digo homoafetivas, eu digo no sentido de que as admirações do homem, os heróis dele, as coisas que ele almeja, as coisas que ele respeita, normalmente são ligadas a outros homens, né? A maior parte do escopo de bons sentimentos de um homem acaba muitas vezes sendo direcionada aos outros homens que estão na vida dele. A mulher acaba sendo relevada apenas aquele outro conjunto que está ali dentro da esfera sentimental e emocional, né? Tanto que você escuta muito um diálogo de que não existe amizade entre homens e mulheres, especialmente da parte dos homens, né? Isso pode acontecer da parte da mulher, mas o homem sempre vai desejar outras mulheres. E isso está muito nessa atmosfera de que esses outros sentimentos, essas outras relações, todas vão estar em outros homens. E aqui, de certa forma, se encaixa bem isso, porque a conexão que o Carl tinha com o Danny, e era o que ele buscava dentro do jogo, por sinal, existe um momento no jogo que ele fala que tentou fazer sexo com outros personagens virtuais e não conseguiu. Assim, conseguiu, mas não era a mesma coisa. Tentou fazer com outras pessoas, outros jogadores online e não conseguiu. Um dos personagens do jogo é um urso. E ele até com o urso fez sexo e disse que não conseguiu sentir nada. Então, não sentiu a mesma coisa, né? Não foi a mesma coisa que ele tinha com aquele que era um amigo dele de longa data, de vida inteira. Então, quase como para além do próprio ato sexual, para aquilo funcionasse, ter alguém que ele tinha uma conexão mais profunda, era necessário para fazer aquilo funcionar da maneira que eles queriam. No fim das contas, o episódio termina de uma maneira bem interessante, eu achei, que é um acordo entre o casal, né, onde em um determinado dia ele poderia ter essa relação com o Carl, e a esposa dele poderia, no mundo real, ir para um bar para conhecer algum homem e ter uma aventura também, né? E evocando muito esse sentimento da modernidade, né? E de como são os relacionamentos no nosso tempo presente, que as fronteiras, né, especialmente no que diz respeito à monogamia, né, que é um dos construtos basilares da nossa sociedade. Os atores estão fantásticos, né? Um é o Anthony Mackie, eu gosto muito dele, ele é o Falcão dos Avengers, né? Eu acho que ele é um cara que sempre está ali se destacando, e agora talvez ele seja o nosso futuro Capitão América. Muita gente acha que ele não tem carisma para isso. Eu acho que ele tem, e ele é um ótimo ator. Aqui ele está muito bem. E o outro é o Yahya, o nome dele é árabe, eu não vou me lembrar muito bem os detalhes, mas ele fez The Get Down, que ele faz o Cadillac, e é também um cara, ele está muito bem aqui também. Então eles carregam muito bem o episódio nesse sentido. E eu achei que esse foi o episódio da temporada que acabou trazendo mais discussões, né? Essa reflexão sobre homoafetividade, essa reflexão sobre masturbação, sobre relacionamentos na contemporaneidade, a questão muito boa do uso das cores, né? Então é um episódio que trabalhou vários aspectos muito bem, suscitou muitos debates. Mas eu queria saber um pouco da opinião de vocês, né? O que é que esse episódio fez vocês pensarem aí? A gente tem um filme muito recentemente falando sobre a homossexualidade no mundo negro. A gente sabe que a homossexualidade masculina, né, dentro do ambiente das comunidades negras dos Estados Unidos, é bem mais oprimida do que dentro do mundo branco. Então, com o Moonlight, né, o Moonlight abordou isso, trabalhou isso muito bem. Então, é algo que está de maneira ali discreta dentro desse episódio, mas também é algo que vem à nossa reflexão. É impossível não pensar nisso, ali vendo esses dois homens negros tendo um relacionamento virtual, né, eu achei um episódio impactante, especialmente porque a construção até esse primeiro momento, né, essa primeira pancada, ela não é esperado, né? Você tá ali já querendo saber sobre o que é que vai ser essa narrativa e de repente você é engolfado por ela. Então é um ótimo episódio de Black Mirror. Acho que ele é um ótimo episódio para estar aí nas listas de top. Então eu espero que vocês tenham gostado dele também como eu gostei. Deixem as opiniões, a gente se vê na próxima e tchau!